É um espaço rico em áreas ambientais, com um grande litoral. Essa é a comunidade Cajueiro, fica na zona rural 2 de São Luís, sendo o acesso principal pela BR-135. São mais de 400 famílias que vivem basicamente da pesca artesanal e da agricultura familiar. O povoado também é conhecido por ser um território de comunidades tradicionais. Aqui está situado o Terreiro do Egito, um dos lugares de culto afro mais antigos da ilha, que inclusive deu origem a vários outros terreiros que se espalharam pelo Maranhão. Um lugar simples e de gente humilde, é assim que a gente pode chamar o povoado do Cajueiro. Hoje a luta dos moradores é contra o que eles consideram uma ameaça às riquezas naturais e culturais da região. Foi neste local que a empresa WPR anunciou em 2014 que será construído um terminal portuário. Uma decisão que divide a opinião dos moradores, como a dona Eunice, que viu a rotina da comunidade ser alterada após o anúncio do investimento. Desde quando essa empresa entrou aqui, essa W Torre, né, que é de 2014 para cá, a gente não teve mais paz. Quando a gente pensa que está tudo quietinho lá, acontece outro problema. Moradores já realizaram protestos e nesta semana voltaram a fazer um novo ato após uma máquina chegar ao bairro para a construção do escritório da empresa. Algumas casas que ficavam na comunidade foram compradas pela construtora e demolidas para a criação de espaços que vão ser da empresa. Neste ponto aqui havia uma casa que foi vendida para a construtora. Segundo a comunidade, inicialmente os valores oferecidos eram bem abaixo do preço e variavam entre 20 a 30 mil reais. Segundo eles, esse valor não era digno, já que quem mora aqui depende de atividades rurais para sobreviver. E por isso, as casas deveriam ser vendidas entre 200 a 300 mil reais. As denúncias apontam ainda que muitos moradores só venderam as casas porque foram coagidos por pessoas ligadas a empresa responsável pela construção do porto. Segundo este pescador, ele e a família foram ameaçados por vigilantes que trabalham para a construtora. Além de ameaçar, de expulsar a gente, de cortar cerca, derribar a casa do meu irmão, fizeram manifestação para pressionar meu pai a vender a propriedade dele. Então são muitas assim. A Defensoria Pública do Estado vem acompanhando o caso desde 2014. 4 ações civis públicas foram propostas pelo órgão em defesa da comunidade. A Defensoria já tem uma série de ações, né, que buscam preservar, garantir o direito da comunidade, né? Tanto a posse da comunidade, quanto questiona também a regularidade do processo de licenciamento desse empreendimento, cuja empresa pretende implantar na área a todo custo, né, e que tem, nesse caminho, violado o direito da comunidade. A polêmica começou em 2014, quando o então governador do estado, Arnaldo Melo, assinou 2 dias antes de deixar o governo uma publicação no Diário Oficial da União do Estado determinando a desapropriação da área. Mas em 2015, o governador Flávio Dino anulou essa decisão para reavaliar o caso. No ano seguinte, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente concedeu licença à construtora. Essa decisão levou o Ministério Público Federal a entrar com uma ação contra o Estado e a construtora WPR. Segundo o órgão, a medida foi para garantir a integridade do meio ambiente e a promoção dos direitos da comunidade tradicional do Cajueiro. De acordo com a SEMA, o licenciamento foi concedido para a instalação do terminal portuário, conforme a legislação ambiental vigente. Nós avaliamos o nosso sistema, né, e verificamos que consta sim uma licença prévia emitida desde 2014. Em seguida, em 2015, foi reavaliado todo esse processo, né, pedido da população, do Ministério Público, e aí no caso foi emitida uma nova licença prévia. Em seguida teve a emissão de uma licença de instalação, autorização de expressão de vegetação, além das outras licenças emitidas pelos demais órgãos competentes, né. No povoado existem cerca de 500 casas. Alguns moradores ficam indecisos, outros concordam com a instalação do porto. Vai trazer benefício para nós, para o nosso Maranhão, melhorias, emprego, gera muita coisa. Um porto desse aqui, estabilizado aqui no nosso Maranhão, que a gente não tem aqui. De acordo com o projeto, o empreendimento será um dos maiores terminais de uso privado da região Nordeste e aumentará a capacidade de escoamento de minério de ferro e grãos do Maranhão, que já conta com terminais de uso privado e o Porto do Itaqui.
O porto construído vai ter aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, com capacidade para movimentar até 24 milhões de toneladas por ano. O projeto é estimado em 1,5 bilhão de reais e deve estar em operação até 2020. Segundo a construtora, 4 mil empregos diretos e indiretos vão ser gerados com trabalhos no terminal. Mas como consequência disso, os especialistas afirmam que áreas ambientais que são fundamentais para a região podem ser devastadas. Foi o que apontou um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, que constatou possíveis impactos ambientais provocados com a instalação do porto no Cajueiro. Nós já constatamos, em primeiro momento, uma devastação de cerca de 200 hectares de manguezal. Esse é um impacto imediato que causaria a construção desse porto. Além disso, nós temos outras consequências importantes, que é a seguinte: aquela região, a área da praia de Parnauaçu, onde se pretende construir o porto, é uma das áreas mais piscosas da ilha de São Luís. O que significa isso? É uma das áreas que mais tem peixe na ilha, em São Luís, né? Por meio de nota enviada à produção da TV Guará, a W Torre informou que tem todas as licenças necessárias para o início de obras. Por conta disso, é que iniciou os trabalhos de supressão vegetal e que os moradores vizinhos à área de instalação do terminal estão sendo acompanhados pelas empresas que são responsáveis pelo empreendimento. A W Torre informou ainda que foi firmado um termo de compromisso entre o Terminal Portuário de São Luís e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais, no valor de 4,5 milhões de reais destinados à compensação ambiental. A empresa afirma ainda que já existe um projeto de compensação social para a construção de escola, posto policial, posto de saúde para a comunidade local. Quem mora na área há bastante tempo, como o seu Nathaniel, só pede um diálogo mais claro e transparente entre a construtora e a comunidade. Há um jogo de interesses, de interesse político, empresarial, né? E o grande lance aqui da gente é o desrespeito com que esses empreendimentos estão vindo.